Imagine uma cidade tão rica, tão poderosa e tão avançada que parecia impossível ser derrotada. Palácios cobertos de ouro, templos gigantescos, portos movimentados por navios vindos de todas as partes do mundo. Uma civilização que, segundo antigas histórias, dominava o mar e possuía riquezas inimagináveis. Mas então, em apenas um único dia, tudo desapareceu. A cidade afundou no oceano, sem deixar rastros. Durante mais de 2000 anos, exploradores, arqueólogos e aventureiros tentaram responder a mesma pergunta. Atlântida realmente existiu? Ou ela foi apenas uma história criada para ensinar uma lição sobre orgulho, poder e ambição? Hoje vamos investigar documentos antigos, teorias modernas e descobertas arqueológicas para tentar separar fatos de lendas. Prepare-se para uma viagem que atravessa séculos de mistério, porque talvez a cidade mais famosa da história nunca tenha sido encontrada. Ou talvez ela ainda esteja esperando para ser descoberta. Capítulo 1. A primeira menção à Atlântida. Tudo começa com um homem. Seu nome era Platão, um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga. Por volta do ano 360 a.C., Platão escreveu 2 diálogos chamados Timeu e Crítias. Nessas obras, ele descreveu uma ilha gigantesca, localizada além das colunas de Hércules, região que hoje corresponde ao Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, Atlântida era uma potência naval. Sua população era organizada, rica e extremamente desenvolvida. A cidade possuía enormes canais circulares, templos majestosos e uma arquitetura impressionante. No centro da ilha, havia um grande templo dedicado a Poseidon, o deus dos mares. As construções eram revestidas com metais raros e os habitantes viviam cercados por uma natureza exuberante. Mas havia um problema. Com o passar do tempo, os atlantes se tornaram arrogantes. A riqueza transformou-se em ganância. O poder deu lugar ao desejo de conquistar outros povos. Segundo Platão, os deuses decidiram puni-los. Então aconteceu algo extraordinário. Terremotos violentos sacudiram a ilha. O mar avançou sobre a cidade. E, em apenas um dia e uma noite, Atlântida desapareceu sob as águas. Essa história atravessou gerações. Mas existe uma grande dúvida. Platão estava relatando um fato histórico ou criando uma metáfora para ensinar uma lição sobre o excesso de poder? Essa é a pergunta que vamos investigar. Se Atlântida realmente existiu, onde ela ficava? No Oceano Atlântico? No Mar Mediterrâneo? Perto da Antártica? Ou em um lugar completamente diferente? Na próxima parte, vamos explorar as principais teorias sobre a localização da cidade, perdida, e entender por que tantas pessoas continuam procurando por ela até hoje. Parte 2. Onde está a Atlântida? Capítulo 2. A maior caça arqueológica da história. Durante mais de 2000 anos, milhares de exploradores partiram em busca de uma cidade que ninguém jamais conseguiu encontrar. Mapas antigos foram analisados, expedições cruzaram oceanos, mergulhadores exploraram ruínas submersas, arqueólogos escavaram desertos. Mas até hoje, ninguém encontrou uma prova definitiva de que Atlântida realmente existiu. Mesmo assim, isso não impediu o surgimento de dezenas de teorias. Algumas parecem plausíveis, outras desafiam completamente a lógica, e todas começam com a mesma pergunta. Onde ficava Atlântida? Teoria 1. O Oceano Atlântico. A primeira teoria é também a mais conhecida. Como o próprio nome sugere, muitos acreditam que Atlântida estaria em algum ponto do Oceano Atlântico. Platão escreveu que a ilha ficava além das colunas de Hércules. Hoje, esse local é conhecido como Estreito de Gibraltar, entre a Espanha e o Marrocos. Por isso, muitos pesquisadores acreditam que, se a cidade existiu, ela poderia estar escondida em alguma região do Atlântico. Durante décadas, expedições utilizaram sonares, submarinos e equipamentos modernos para procurar qualquer vestígio. Mas nenhuma estrutura compatível com a descrição de Platão foi encontrada. Teoria 2. A Ilha de Santorini. Existe, porém, uma hipótese que muitos historiadores consideram mais convincente. Ela nos leva até uma pequena ilha da Grécia, chamada Santorini. Há cerca de 3.600 anos, um dos maiores vulcões da história entrou em erupção nessa região. A explosão foi tão poderosa que destruiu boa parte da ilha. Gigantescas ondas atingiram cidades próximas. Civilizações inteiras sofreram enormes perdas. Alguns estudiosos acreditam que esse desastre pode ter inspirado a história de Atlântida. Talvez Platão tenha ouvido relatos transmitidos durante séculos. Relatos que, com o tempo, foram transformados em uma narrativa muito maior. Teoria 3. Uma história inventada. Existe ainda outra possibilidade. Talvez Atlântida nunca tenha existido. Muitos especialistas acreditam que Platão criou essa cidade como uma metáfora. Seu objetivo seria mostrar
Como uma sociedade poderosa pode ser destruída pela própria arrogância. Na filosofia grega, era comum utilizar histórias fictícias para ensinar valores morais. Nesse caso, Atlântida representaria uma civilização que perdeu seus princípios e pagou o preço por isso. Se essa teoria estiver correta, a cidade perdida jamais será encontrada, porque ela nunca existiu de verdade. Mas então surge uma pergunta intrigante. Se Atlântida era apenas uma invenção, por que tantas culturas antigas contam histórias sobre grandes cidades destruídas pelas águas? Será coincidência? Ou existe algum acontecimento real escondido por trás dessas lendas? Na próxima parte, vamos descobrir por que quase todas as civilizações antigas possuem histórias de enormes inundações. E isso pode mudar completamente a forma como enxergamos o mistério de Atlântida. Capítulo 3. Uma coincidência impressionante. Existe algo que deixa arqueólogos e historiadores intrigados até hoje. Praticamente todas as grandes civilizações antigas contam histórias sobre uma enorme inundação. Na Mesopotâmia, existe a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas. Nela, um homem recebe um aviso de que uma enchente destruirá quase toda a humanidade. Na tradição judaico-cristã, encontramos a história de Noé e da Grande Arca. Na Grécia Antiga, existe o mito de Deucalião, que sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses. Na Índia, antigos textos também descrevem uma inundação devastadora, e povos da América e da Ásia preservaram histórias semelhantes. Como explicar tantas narrativas parecidas? Seria apenas coincidência? Ou todas elas nasceram de um grande desastre natural que marcou profundamente nossos antepassados? Capítulo 4. O fim da Era do Gelo. Para responder essa pergunta, precisamos voltar cerca de 12.000 anos. Naquele período, a Terra saía da última Era do Gelo. Grandes geleiras começaram a derreter. Com isso, o nível dos oceanos subiu lentamente ao longo de milhares de anos. Regiões costeiras inteiras foram inundadas. Vilarejos desapareceram. Planícies onde pessoas viviam ficaram submersas. Hoje sabemos que muitas áreas atualmente cobertas pelo mar já foram terra firme. Para quem viveu naquela época, a água parecia avançar sem parar. É possível imaginar o impacto que isso causou. Gerações inteiras podem ter transmitido essas lembranças por meio de histórias. Séculos depois, esses relatos talvez tenham se transformado em lendas sobre cidades perdidas e grandes dilúvios. Mas isso prova a existência de Atlântida? Não. Mostra apenas que eventos reais podem ter inspirado algumas dessas narrativas. Capítulo 5. As ruínas sob o mar. Com o avanço da tecnologia, mergulhadores e pesquisadores começaram a explorar o fundo dos oceanos. Em diferentes partes do mundo, estruturas de pedra foram encontradas debaixo d'água. Algumas parecem antigas construções, outras, provavelmente, são formações naturais moldadas pelo tempo. Um dos casos mais famosos fica perto da ilha de Yonaguni, no Japão. Ali, existe uma enorme estrutura submersa com degraus e plataformas. Até hoje, especialistas discutem sua origem. Seria uma construção feita por seres humanos? Ou apenas uma formação rochosa criada pela natureza? O debate continua. Esse é um bom exemplo de como o mistério de Atlântida desperta a imaginação. Sempre que uma ruína submersa é descoberta, alguém pergunta: será que finalmente encontramos a cidade perdida? Até hoje, porém, nenhuma dessas descobertas confirmou a descrição feita por Platão, depois de milhares de anos. A pergunta permanece: se Atlântida realmente existiu, por que nunca encontramos uma única prova definitiva? Na próxima parte, vamos analisar as evidências históricas e arqueológicas para descobrir o que a ciência diz sobre esse mistério. E talvez a resposta seja mais surpreendente do que você imagina. Capítulo 6. A verdade escondida nos textos de Platão. Depois de séculos de buscas, tudo volta para a mesma pergunta. Podemos confiar no relato de Platão? Afinal, ele foi a primeira pessoa conhecida a escrever sobre Atlântida. Nos diálogos Timeu e Crítias, Platão descreve uma ilha gigantesca localizada além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Segundo ele, Atlântida possuía um exército poderoso, uma marinha imponente e riquezas extraordinárias. Mas existe um detalhe que chama a atenção. Platão afirma que essa história aconteceu cerca de 9.000 anos antes de sua época. Isso colocaria Atlântida por volta de 9.600 a.C. E é justamente aqui que surge um problema. Capítulo 7. O desafio da arqueologia. Quando os arqueólogos estudam esse período da história, eles encontram um cenário muito diferente. Naquela época, os seres humanos viviam principalmente em pequenas comunidades de caçadores e coletores. A agricultura ainda estava começando em várias regiões do planeta. Não existem evidências de uma civilização marítima altamente desenvolvida com cidades monumentais,
templos gigantescos e enormes frotas navais, como as descritas por Platão. Isso significa que Atlântida nunca existiu? Não necessariamente. Significa apenas que, até hoje, nenhuma evidência arqueológica confirma essa descrição. E na ciência, uma hipótese precisa ser sustentada por evidências. Sem elas, continua sendo apenas uma hipótese. Capítulo 8. O poder das lendas. Mas talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez a questão não seja: Atlântida existiu exatamente como Platão descreveu? Talvez a pergunta correta seja: que acontecimento real inspirou essa história? Ao longo da história, terremotos destruíram cidades. Tsunamis engoliram regiões inteiras. Erupções vulcânicas apagaram civilizações em poucas horas. Povos antigos testemunharam tragédias que pareciam obra dos deuses. Esses acontecimentos eram contados de geração em geração. Cada narrador acrescentava um detalhe. Cada século transformava um pouco mais a história. Até que um filósofo chamado Platão escreveu uma das lendas mais famosas de todos os tempos. Talvez Atlântida nunca tenha sido apenas um lugar. Talvez ela represente todas as cidades que a humanidade perdeu para o tempo. Mesmo depois de mais de 2000 anos, Atlântida continua despertando a imaginação de milhões de pessoas. Livros, filmes, documentários, jogos e novas expedições continuam tentando encontrar aquilo que talvez nunca seja encontrado. Mas existe uma última pergunta. Por que continuamos procurando Atlântida? É exatamente isso que vamos descobrir na conclusão deste documentário. Capítulo 9. Por que continuamos procurando Atlântida? Imagine que você é um explorador. Você está em um navio no meio do Oceano Atlântico. Ao seu redor, apenas água. Milhares de metros abaixo da superfície, um mundo completamente desconhecido. É impossível não se perguntar: e se Platão estivesse certo? E se, em algum lugar das profundezas, existirem ruínas que ninguém encontrou? Essa pergunta alimenta expedições há séculos. Mesmo sem provas concretas, pesquisadores continuam estudando mapas antigos, analisando o fundo do mar e investigando cidades perdidas. Mas talvez o verdadeiro fascínio por Atlântida não esteja na possibilidade de encontrá-la. Talvez esteja naquilo que ela representa. Atlântida simboliza um sonho antigo da humanidade. A ideia de que ainda existem mistérios esperando para serem descobertos. Que o nosso planeta ainda guarda segredos escondidos. E que a história pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Capítulo 10. A lição de Atlântida. Independentemente de Atlântida ter existido ou não, sua história atravessou mais de 2000 anos. Ela inspirou filósofos, escritores, cientistas, exploradores e milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez exista uma razão para isso. Civilizações nascem, crescem, atingem o auge e desaparecem. Foi assim com o Egito Antigo, com Roma, com os Maias, com tantas outras culturas que pareciam eternas. Atlântida nos lembra que nenhuma civilização é invencível. O orgulho excessivo, os conflitos e os desastres naturais podem mudar o rumo da história. Essa é uma lição que continua atual. Depois de milhares de anos, ainda não sabemos se Atlântida foi uma cidade real, uma metáfora criada por Platão ou uma lenda inspirada em acontecimentos históricos. Talvez nunca descobramos a resposta definitiva. E talvez seja justamente essa incerteza que mantém esse mistério vivo. A busca por Atlântida não é apenas a busca por uma cidade perdida. É a busca por respostas. É a curiosidade que impulsiona arqueólogos a escavar ruínas. É a coragem dos exploradores que atravessam oceanos. É o desejo humano de entender de onde viemos e como as civilizações moldaram o mundo. Enquanto existirem perguntas sem resposta, sempre haverá alguém disposto a procurá-las. E é por isso que a história de Atlântida jamais será esquecida. Se você chegou até aqui, significa que compartilha da mesma curiosidade que move exploradores e historiadores há séculos. Aqui no Horizonte Oculto, toda semana, viajamos pelo passado para investigar os maiores mistérios da humanidade, separar fatos de lendas e descobrir histórias que o tempo quase apagou. Se você gostou deste documentário, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos comentários responda: você acredita que Atlântida realmente existiu ou acha que ela foi apenas uma história criada por Platão? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. E lembre-se, a história nunca desaparece. Ela apenas espera por alguém disposto a redescobri-la. Até o próximo episódio do Horizonte Oculto.